sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 7, quando nós hoje iremos concluir a palavra que começamos semana passada. Oh, glória! Capítulo 7 de 2 Reis, a segunda ou o segundo livro dos reis, no capítulo 7. Oh, glória! Capítulo 7. Apenas o verso 9, porque nós já lemos o texto um pouco maior, né? um espaço, ou melhor, um trecho um pouco maior. Então nós vamos ler apenas o verso 9. Capítulo 7, verso 9, diz assim: Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Aleluia! Oh, glória! Essa declaração, ela foi feita por 4 leprosos que tiveram a iniciativa de enfrentar o arraial ou o exército inimigo dos sírios, e eles constataram que nesse arraial, né, no local onde o exército se encontrava, estava totalmente abandonado, estava vazio. E eles aproveitam a oportunidade, porque a fome tomou conta da região e eles também estavam com fome. E eles então entraram numa tenda e comeram, beberam, até viram algumas coisas dando sopa lá, pegaram algumas coisas preciosas e guardaram, esconderam, porque eles não sabiam do amanhã. Entraram numa outra tenda e fizeram a mesma coisa, só que chegou um momento que a consciência pesou. Chegou um momento em que eles entenderam que eles estavam desfrutando de um benefício e que aquele benefício que estava ali à disposição deles era um benefício tão grande, mas tão grande, que eles mesmos não podiam dar conta de tudo aquilo que estava disponível. E aí a consciência pesou, porque eles pensaram assim: olha, a gente está aqui com tanta riqueza disponível, com tanto alimento disponível, e nós não temos como dar conta de tudo isso, e tem uma multidão na cidade passando fome, passando necessidade. A consciência pesou, porque eles viram que aquele mantimento, aquela situação daria para suprir a necessidade de toda a Samaria, de toda a capital lá do Reino do Norte. Eles entenderam que se eles ficassem ali e não aproveitassem a oportunidade, quem sabe o exército da Síria volta e toma conta de tudo novamente, porque ninguém se apropriou de nada. Então eu queria que você entendesse primeiro essa parte da história, porque a fome tomou conta da cidade, eles estavam cercados pelo exército inimigo, e você ouviu semana passada na nossa pregação, onde a gente parou a parte A da mensagem, que apenas um barulho afugentou o inimigo. Um barulho fez o inimigo bater em retirada, porque eles deduziram: esse barulho é barulho de carro de guerra, é barulho de um exército que foi alugado pelo rei de Israel, e eles estão vindo contra nós. Eles ouviram um barulho, eles não viram ninguém, e esse barulho foi o suficiente para fazer todo mundo correr e deixar tudo pelo meio do caminho. Deixaram roupas, deixaram mantimentos, deixaram peças valiosas. O acampamento ficou intacto enquanto eles estavam salvando suas vidas, porque eles pensaram pelo barulho que um poderoso exército estava vindo contra eles. Então, irmãos, essa foi a palavra da semana passada, onde nós paramos no texto, ou no momento em que o barulho afugentou o inimigo.
E aí eu quero repetir algo que você precisa saber. O barulho de glória a Deus e aleluia, língua estranha, não faz mal para ninguém, mas faz mal para o adversário, faz mal para o inimigo. A igreja não incomoda ninguém quando glorifica, quando exalta, quando dá aleluia. Ninguém vai se sentir incomodado. Se você perceber que alguém está se incomodando, não é nem a pessoa que está se incomodando, mas é o que está nela que está começando a se incomodar, porque o inimigo não aguenta barulho de glória a Deus e aleluia. O inimigo não suporta quando a igreja está tomada de mistério e começa a ter rajada de língua estranha para tudo quanto é lado. Línguas de fogo começam a disparar das bocas de cada irmão. E aí a igreja tomada por essa glória, o inimigo não aguenta, não suporta. Quando você vê, ou quando você souber que tem alguém incomodada com barulho de glória a Deus e aleluia, pode ter certeza que tem um demônio escondido ali. Porque desde que eu me entendo como pentecostal, desde que eu me entendo como alguém que participou de vários cultos pentecostais, com glória, com fogo, com maravilha, com o derramar de Deus, o que eu percebi foi isso nesses longos anos que eu tive contato com o meio pentecostal, que os únicos que se incomodam com barulho é gente carnal, é gente endemoniada e são pessoas realmente dominadas pelas trevas. Porque todas aquelas pessoas que estão ali e não precisam ser crentes, mas estão ali querendo receber de Deus, estão ali sedentas de Deus, ficam maravilhados, alguns até choram, se quebrantam, porque quando vê a glória de Deus descendo, meu irmão, não tem um que consiga segurar as lágrimas, a emoção, porque realmente é um mover de Deus que desce no lugar e nós não conseguimos segurar o glorificar, o dar aleluia. A gente não consegue. Eu admiro quem consegue segurar, mas não admiro para o bem não, admiro para o mal, porque eu não sei como é que aguenta depois de um culto tão pentecostal, a pessoa não dá um glória a Deus na igreja. E aí me admiro muito mais, não do lado positivo, mas do lado negativo, quando alguém, esse mesmo alguém que às vezes se diz crente, não tem condição de dar um glória a Deus, mas quando está lá no Maracanã, grita o time, grita o nome do jogador, grita gol quando o time faz gol. Quer dizer, grita tudo quanto é coisa que não é para gritar. Mas gritar glória a Deus e aleluia não grita de jeito nenhum. Então eu não quero dizer que você tem que gritar glória a Deus, não. Eu só me admiro se uma pessoa que se diz crente e não consegue dar um grito de glória a Deus e aleluia. Tem alguém aqui que pode dar um grito de glória a Deus e aleluia? Aleluia! Aleluia, tem crente aqui hoje, tem crente aqui hoje, tem crente aqui, oh aleluia, porque se eu perguntar aqui, tem torcedor do Flamengo, alguém vai levantar a mão. Se eu perguntar, tem torcedor do Vasco também, alguém vai levantar a mão. Tem torcedor do Fluminense, alguém vai levantar a mão. Tem torcedor do Botafogo, alguém vai levantar a mão. E eu sei que esse torcedor, seja de qual for o time, vai gritar gol quando o time fizer gol. Então meu irmão, o meu problema não é de você gritar o gol. Eu também grito gol. Mas o negócio é que eu também grito muito glória a Deus. E eu posso te garantir que eu grito menos gol dos times, ou do time, ou da seleção. Eu grito muito menos o gol do time do que eu grito glória a Deus. Eu grito muito mais glória a Deus do que qualquer outro grito que você possa aí entender, né? Porque tem gente que grita com o marido, tem gente que grita com a esposa, tem gente que grita com o filho, tem gente que grita com o cachorro, tem gente que grita com o gato, tem gente que grita com o vizinho, tem gente que grita com o patrão, tem gente que grita com o empregado, mas dá um grito de glória a Deus, parece que fica entalado aqui e não sai. Então não me vem com a desculpa dizendo que não é que você é da tua natureza não gritar, porque você grita, porque Deus sabe que você grita. Porque quando tem uma hora de você gritar, você grita. Mas por que você não dá o grito de glória a Deus? Você sabe que a muralha de Jericó caiu quando o povo gritou? Deus liberou. E falou assim, primeiro falou assim, ó, eu não quero ninguém falando nada. Todo mundo quietinho durante 6 dias. Deus deu uma ordem, eles obedeceram.
No 7º dia, na roda, ao rodear a muralha, Deus falou com Josué: Josué, vocês vão fazer a mesma trajetória, mas só que dessa vez serão 7 voltas. No mesmo dia, 7 voltas. Então acorda bem cedo, acorda de madrugada, começa para poder dar tempo. Quando termina a sétima volta, Deus liberou para Josué: na última volta, no 7º dia, pode dizer para o povo gritar, e com som de trombeta. Ou seja, irmão, fez muito barulho para aquela muralha cair. Aquela muralha não caiu sem barulho. O inimigo não foi embora sem barulho. Então eu quero hoje enfatizar a palavra de semana passada. Daqui a pouco eu vou ficar de novo só nisso. Porque eu acredito que Deus está nos treinando para poder liberar esse glória a Deus aí amarrado, retido, que está aí obstruído na tua garganta. Libera esse glória a Deus, que o inimigo vai bater em retirada. Libera esse glória a Deus, que a muralha vai cair. Oh glória! Oh aleluia! Uma igreja que se diz pentecostal tem que honrar esse nome. Um crente que se diz pentecostal tem que honrar esse nome. E eu nunca vi um pentecostal que não desse glória a Deus e aleluia. Se você se diz um crente pentecostal, membro de uma igreja pentecostal, então acostume-se com barulho, tenha prazer no barulho e seja um dos tais. Seja um dos tais que promove o barulho. Então Deus falou com aquele exército, falou com o exército de Josué: Josué, na última volta, fala para o povo gritar, e não é para gritar gritinho não, é para gritar com grande grita. Eu nem sei o que é isso, tá? Mas eu garanto que é gritar com intensidade, porque se a gente não sabe intensificar a palavra gritar, né? Não tem gritíssimo, gritérrimo, né? Então a gente tem como intensificar algumas coisas, né? Fulano é amabilíssimo, né? Fulano é paupérrimo. É intensificar uma palavra, você intensifica, né? Fulano é uma pessoa belíssima, que é belo ao extremo, né? Então você tem como intensificar. Agora, gritar, como é que a gente intensifica isso? Para não dizer que é um gritinho qualquer. Deus fala assim: tem que gritar, mas com grande grita. Não é para dar um grito assim, glória a Deus, aleluia. Deus falou: é para gritar com grande grita. E quando a ordem foi dada, a trombeta tocou, o povo gritou. E gritou na obediência, porque se não tivesse gritado nessa obediência, a muralha não tinha caído. Então eu acredito que gritou do jeito que tinha que gritar mesmo. Foi um grito ali que quem estava do lado de dentro da muralha ouviu. E não só ouviu, mas viu a muralha cair. Porque caiu aquela muralha. Então eu quero dizer isso, que o barulho fez o inimigo se afugentar. O exército que foi embora deixou tudo no caminho. Mas os leprosos chegaram lá. Por quê? Aí eu entro nessa segunda etapa, né, da palavra, que a gente ainda tem um tempinho para discorrer o assunto. Os leprosos, em primeiro lugar, eles tiveram a iniciativa. Eu quero falar sobre iniciativa. Sabe aquela disposição para fazer algo que ninguém queria fazer? Sabe quem teve iniciativa? Davi. Por que o gigante caiu? Porque Davi teve iniciativa. Porque se ele não tivesse iniciativa, o inimigo ia ficar lá mais de 40 dias. Já estava 40 dias, ia passar de 40. Irmãos, a iniciativa pode te poupar de ficar mais dias em alguma situação de sufoco. Quando você não tem iniciativa, você prolonga certas situações. Porque a falta de iniciativa vai fazer com que algumas situações elas perdurem na nossa vida. Quem não arrisca, não conquista.
Se você vê uma pessoa que hoje conseguiu alguma coisa, conquistou alguma coisa, pode ter certeza que ele teve iniciativa. Se você vê hoje um empresário, uma pessoa bem-sucedida, que tem uma loja, tem um comércio, tem uma empresa, pode ter certeza que esse aí teve iniciativa. Porque a iniciativa, ela abre portas. A iniciativa, ela interrompe aquilo que é ruim, que está ali prevalecendo, que está ali incomodando, está ali perturbando. A iniciativa interrompe isso. Então, quando você tem iniciativa, isso é bom. Mas eu quero não só falar da iniciativa. Por quê? Porque ela também pode trazer alguma coisa ruim. Porque a iniciativa, sem a direção de Deus, ela pode ser algo negativo. E aí entra na questão, espiritual ou na questão natural. A gente vai olhar essa palavra iniciativa e vai fazer aí algumas colocações. Por exemplo, a iniciativa, quando ela não está na direção de Deus, quando ela não está no espiritual, a iniciativa ela pode ser precipitação. E aí precipitação não é algo bom. A pessoa precipitada é aquela pessoa que toma atitude e que não é baseada na iniciativa, mas é uma atitude que é feita fora de época ou fora do tempo correto. Então a iniciativa, ela, para ser positiva, ela tem o time, sabe? Então existe o time certo, existe aquele momento certo para que a iniciativa ela não seja precipitação. E aí eu preciso falar para você que os leprosos, eles fizeram apenas ali, eles fizeram uma reunião e eles tomaram uma decisão que valeu pela iniciativa. Não foi uma precipitação, mas foi iniciativa. É isso que eu quero comparar aqui para você entender. Porque quando a gente fala assim, tome uma decisão, vá em frente, vou até concretizar, falar algo mais concreto, né? Abre essa loja. Aí a pessoa vai lá e abre a loja na precipitação. Abriu na hora errada, no time errado. Vai dar errado, vai fechar a loja, vai falir e depois vai falar assim, nunca mais eu quero dar ouvidos à palavra. Aí o pastor falou para abrir a loja, que vai dar tudo certo e tal. E eu fui, me precipitei, me dei mal. Fali e agora tenho que trabalhar de carteira assinada de novo, pedir emprego para os outros, porque eu tentei abrir meu comércio, abrir minha loja e deu tudo errado. É o precipitado, porque precisa do tempo certo. Agora vamos examinar no texto. O texto vai dizer assim, os leprosos, eles apresentam ali três opções. Então, olha a iniciativa como é que funciona. Iniciativa, você tem que estudar todas as suas opções. Guarde bem isso aí. Isso é ensinamento. Quando você tem iniciativa, você coloca pelo menos 3 opções. Pelo menos 3 opções. Não é precipitação, é aquele que só tem uma opção, é o precipitado. Ele não estuda todas as opções. Iniciativa é diferente de precipitação. Então, quem tem iniciativa, estuda as opções, pelo menos 3. Os leprosos fizeram isso. Por isso que eu admiro a iniciativa e não a precipitação deles. O que acontece? O que aconteceu? Eles falaram assim, nós somos leprosos. Já vamos morrer de lepra mesmo. A sentença de morte já está em cima da gente. Primeira opção, morrer de lepra. Segunda opção, se a gente entrar na cidade, vão nos apedrejar, vamos morrer apedrejados. A primeira opção, morrer de lepra, morrer de fome. Morrer de fome, morrer de lepra. Até que a morte na lepra demora mais. Morrer de fome talvez seja mais rápido. Segunda opção, entrar na cidade e ser apedrejado, morrer apedrejado. Terceira opção, entrar no arraial dos Círios e ver se ele se compadece da gente. Se a gente viver, viveremos. Se morrer, tão somente morreremos, porque a gente já vai morrer mesmo. Então eles estudaram as 3 opções. Eles viram que a terceira opção, que era enfrentar o arraial dos Círios, ela seria
eles iam contar com a misericórdia lá dos inimigos. Porque na cidade, eles iam morrer apedrejados porque estariam conduzindo a lepra para dentro da cidade. Já não bastava a fome, já não bastava a luta que aquele povo estava vivendo, cercado pelo inimigo, todo mundo estressado, tinha gente já comendo carne humana, já tinha gente ali devorando carne de pessoas. Então, eles entrassem na cidade, a pedra ia comer solta em cima deles, e eles iam morrer apedrejados. Então eles já descartaram essa hipótese. Primeiro eles vão sondar todas as opções. Aí na última opção eles pensaram assim: quem sabe o exército da Síria tenha piedade de nós. Se nos poupar, viveremos. Mas se morrer, tão somente morreremos. Vamos enfrentar. E aí foi quando eles chegaram lá e não tinha ninguém. Então eu fico aqui pensando, conjecturando, se ninguém fosse lá, naquele momento que estava tudo disponível. Ou seja, a bênção estava lá e ninguém foi lá para provar. Porque ia ficar todo mundo fechadinho no seu castelinho, no seu mundinho, todo mundo fechadinho na cidade de Samaria, e aí a fome comendo solta, nego comendo filho lá do outro, a menina fez o filho, cozeu o filho, e depois já tinha gente pensando: não vai não, meu filho não vai não, já estava dando briga, já estava dando confusão, e aí o rei já tinha rasgado as suas vestes, e aí eu fico pensando assim, se ninguém sai da cidade para entrar lá, ninguém ia saber que o local estava disponível. Então, iniciativa, em primeiro lugar, ela vai te trazer, ela vai abrir portas, ela vai te dar uma condição, e existe um time certo. Em segundo lugar, quando a gente tem iniciativa, não só a gente abre uma porta para nós, mas a gente acaba ali também abrindo uma porta para outras pessoas. Quando você tem iniciativa, né? Quando você, por exemplo, você está trabalhando de carteira assinada. Aí você trabalha de carteira assinada. O que você pode fazer é levar alguém para trabalhar junto contigo. Claro, você pode levar alguém, você pode indicar alguém para trabalhar na sua empresa. Mas quando você tem a sua própria empresa, você emprega quem você quiser. Você traz para provar da bênção quem você quiser, você assina a carteira de quem você quiser, você pode trazer 10, 15, 20 funcionários, à medida a demanda que tiver ali, você pode fazer isso. Então, a porta que você abre por causa da sua iniciativa vai abençoar outras pessoas. E aqueles leprosos, eles vão fazer isso porque quando eles chegam lá, a consciência pesa. E eles pensam assim: nós não fazemos bem estando aqui desfrutando de tudo isso enquanto o povo está morrendo de fome. Vamos falar com eles que tem bênção aqui esperando por eles. E aí eu quero trazer essa referência agora para a igreja, para você. Meu irmão, você recebeu uma bênção tão grande. Nós recebemos uma bênção tão grande, que é Jesus na nossa vida. Jesus, o Salvador. Jesus o Redentor, Jesus nos deu vida eterna, Jesus nos deu vida e vida em abundância. Meu irmão, é tão maravilhoso ter esse Jesus na nossa vida, que aí nós não fazemos bem se nós nos calamos. Tem tanta gente aí perecendo, tem tanta gente aí padecendo, tem tanta gente aí passando fome espiritual, necessidade espiritual, e nós temos o pão da vida e a água da vida. E aí a gente pode fazer igual lá os cidadãos lá de Samaria, ficar trancado dentro do nosso mundinho, dentro da igreja. Samaria é como se a gente estivesse aqui nas quatro paredes, trancados aqui, e aí passando também fome, porque a comida está se esgotando, mas tem comida lá fora. E aí, irmãos, nós entendemos que aqueles leprosos, eles vão abrir um caminho para que aqueles que estavam com fome pudessem desfrutar. Aqueles 4 leprosos, eles estão representando
passando ali, a igreja, eles comeram, eles beberam, eles pegaram riquezas, joias, ouro, prata, eles pegaram coisas preciosas, eles receberam coisas preciosas, mas já chegou o momento que a consciência doeu, e eles pensaram assim: nós não fazemos bem, hoje é dia de boas novas, e a gente tem que falar isso com o rei, a gente tem que falar isso com a cidade, a gente tem que sair desse mundinho e falar com eles, porque eles estão lá presos, estão lá retidos, estão lá passando fome, e Deus está falando conosco a mesma coisa. O que vocês têm recebido, o que eu tenho recebido, o que nós temos recebido, não é certo ficarmos calados, não é certo ficarmos enclausurados nas quatro paredes. Deus tem nos levado a sair e a espalhar. Meu irmão, ontem foram cerca de 30 casas que estavam funcionando, uma célula da igreja levando o pão da vida e a água da vida a quem tinha fome. Ontem mais de 30 visitantes estavam sendo alimentados pela palavra, porque quando a gente está fechado nas quatro paredes, nós estamos aqui passando fome, passando necessidade, é necessário levar pão, levar água para quem está precisando. E a igreja está saindo das quatro paredes, a igreja está indo nas casas, aonde a gente precisa levar pão, levar mantimento, levar água. E o interessante é que a gente começa a ter contato com novas pessoas, porque quando você está fechado na cidade, você só vê o mesmo rostinho, a mesma pessoa, aquele mesmo irmão todo dia, aqueles mesmos irmãos. E como eu falei domingo, a igreja vira um clubinho social, porque são sempre os mesmos sócios daquele clube. Mas quando a gente sai e rompe com as quatro paredes e começa a espalhar pelas casas aqui da redondeza, espalhamos pelas casas aqui da redondeza, a igreja se espalhou por vários lugares. Já estamos agora com 2 células lá para o lado de lá do Vilar dos Teles, atravessamos já 2 células lá para o lado do rio, né, daquele rio Sarapuí, passamos para o outro lado, com uma célula, agora já são 2, daqui a pouco serão 4. Por quê, irmãos? Porque se nós ficarmos calados, não fazemos bem. Recebemos muito para ficar segurando para a gente. Ah, meu irmão, nós temos recebido muito. E sabe qual é o grande segredo de continuar recebendo muito de Deus? É distribuir. Quanto mais você distribui, mais o Senhor vai te abastecendo. Aleluia. Enquanto tinha vaso para encher de azeite, a botija não parou de jorrar azeite. Porque enquanto tem vaso para a gente encher, vai ter azeite jorrando. Porque o azeite só parou quando terminaram os vasos. E eu quero dizer isso para você, irmãos, ainda tem muitos vasos aí para a gente encher. Tem muitos vasos aí vazios, sem Deus, sem o Espírito Santo, vasos vazios. Você já reparou uma coisa que eu aprendi, né? Que em pregações aí de pregadores usados pelo Espírito Santo, eu já aprendi. Você já reparou, irmão, que todo vaso vazio que a gente tem em casa, vasilhas vazias que a gente chega em casa, que tem em casa, tudo quanto é porcaria você joga lá dentro. Um vaso que não tem uma rosa, que não tem um enfeite, que não tem alguma coisa ornamentando, um vaso que está vazio, não tem nada ali. Pode ter certeza, tem clips ali, tem elástico, tem papelzinho enrolado, amassado. É só pegar um vaso, chegar em casa, ver um vaso que está desse jeito que o pastor está falando. Vai lá na tua casa, pega um vaso que está assim, sem nada. Pega, faz assim, como vai cair um montão de porcaria ali. Vai ter coisa que vai cair ali que você até falou assim: meu Deus, eu pensei que tinha perdido isso, está aqui. Uma coisa eu te garanto, dinheiro você não vai encontrar ali. E aí, eu aprendi, vaso vazio só serve para conter porcaria.
E Deus fala assim, ó, enquanto tiver vaso vazio para encher, vamos levar azeite, vamos levar azeite, vamos levar azeite, vamos levar azeite, vamos levar azeite em cada casa, cada família, cada lugar, cada lar, onde a igreja se espalhar, a gente vai levar azeite. E aonde tiver vasos, o azeite vai continuar jorrando, porque o azeite não para enquanto tiver vaso vazio para encher. E aqueles leprosos entenderam isso. Não fazemos bem. A gente está aqui provando de uma fartura, de uma abundância tão grande, e a gente vai ficar aqui calado? Não, vamos lá. E aí, irmãos, os leprosos, não é coincidência os leprosos estarem ali em número de 4. Podia ser 6, não podia ser 5, podia ser 3. Não podia ser um número só menor, ou 2, ou um só leproso? Por que 4 leprosos? Isso não está ali por acaso. Isso tem uma coisa profunda. Os 4 leprosos que vão e provam do bom, do melhor ali da tenda, e depois a consciência pesa, e eles pensam assim, não, hoje é dia de boas novas. Hoje é dia, Deus está fazendo algo novo. Porque aquele povo está lá padecendo necessidade e nós nos calamos. Vamos lá, vamos avisar para o rei, vamos falar que tem comida com fartura, com abundância. Vamos avisar para aquela cidade poder provar do que nós estamos provando, porque a gente está provando de coisa muito boa e não é justo que nós nos calemos, que nós fechemos a nossa boca. Vamos lá avisar. Esses 4 leprosos, eles representam os 4 evangelhos. Os 4 leprosos representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque a palavra evangelho no grego significa boas novas. Do grego para o português significa boas novas. E eles usam essa expressão. Olha a expressão que eles usam. Eles falam assim: hoje é dia de boas novas e nos calamos. Não é à toa que eles usam essa expressão no versículo 9. Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Eles estão usando a mesma expressão. Aqui, o Antigo Testamento tem uma tradução que é chamada de Septuaginta. A Septuaginta é o Antigo Testamento todo ele escrito em grego. E quando tem essa palavra aqui, boas novas, no grego, e aí é o Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito em aramaico, hebraico, e aí a gente não tem o grego. Mas a Septuaginta, que foi produzida alguns anos depois, ela foi específica ali no Antigo Testamento para colocar as palavras gregas. E aí tem aqui, sabe o quê? Evangelion. Evangelion, que é grego, significando boas novas. Aqui, quando eles falam assim, ó, hoje é dia de boas novas, é como se eles estivessem falando assim, hoje é dia de Evangelion. Hoje é dia de evangelho. Então esses 4 leprosos, eles não estão em número de 4 por acaso, mas eles representam o evangelho que nós pregamos hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, que anunciam o quê? Boas novas. Quais são as boas novas que o evangelho ou os evangelhos anunciam? Anunciam Jesus. Então, quando eles falam assim, hoje é dia de boas novas e nos calamos, eles estão falando assim com a voz dos 4 evangelhos, estão dizendo assim, hoje é dia de falar de Jesus e nós não podemos nos calar. Eu quero dizer que chegou o tempo da igreja falar de Jesus. Chegou o tempo em que nós somos convocados para falar de Jesus. Chegou o tempo em que a igreja está sendo despertada na terra para falar de Jesus. E eu sei, já falei até hoje sobre isso, eu sei que tem gente tímida, tem gente envergonhada, nem todo mundo tem uma
uma facilidade para usar bem as palavras. Eu sei disso tudo, eu passei por isso, eu sei como é difícil falar do evangelho para alguém, é difícil evangelizar, mas hoje a tecnologia nos permite, apertando botões de compartilhar, apertando botões de curtir, apertando botões de mandar uma mensagem. A gente tem que parar, povo de Deus, a gente tem que parar de ficar levantando intriga pela internet, levantando confusão, debates, polêmicas na internet, de ficar se defendendo de coisas ou falando coisas contra o outro. Está na hora do povo se levantar na internet, nos Facebooks da vida, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Está na hora da igreja se levantar para falar de Jesus, 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 Jesus. Chegou a hora da igreja se levantar para falar daquele que tem o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus, que tem poder para perdoar pecados, tem poder para libertar o pecador, tem poder para tirar o homem das drogas, tem poder para tirar o homem da prostituição, tem poder para dar vida eterna. Está na hora da igreja se levantar e pregar as boas novas, e as boas novas se chama Jesus, 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 Jesus. É Ele que é a mensagem que não vai causar nenhuma confusão, nenhuma intriga, mas todo mundo vai receber de bom grado. Jesus, 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 Jesus. Então não foi à toa que se levantaram 4 leprosos, porque eles estavam ali representando o Evangelho. O Evangelho de Marcos. Se eu pudesse dar um nome para esses 4 leprosos, eu ia chamar um de Marcos, o outro, aliás, um de Mateus, um de Marcos, o outro eu ia chamar de Lucas e o último eu ia chamar de João. O nome deles, eu daria esses 4 nomes, porque eles vão até a cidade e eles falam com o rei, e aconteceu o que geralmente acontece quando nós evangelizamos. Você pode conferir aí na sua Bíblia, porque quando eles chegam na cidade para falar, eles chamaram um porteiro no versículo 11, e estes anunciaram dentro da casa do rei o que os leprosos falaram. Os leprosos disseram: olha, nós fomos lá no arraial dos Círios e não tem ninguém lá, nem voz de homem, não ouvimos nem voz de ninguém, só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam dantes. Os porteiros então receberam a mensagem. Você lembra que a cidade está trancada, a cidade está fechada com medo dos sírios? Porque eles ainda estão pensando que estão cercados. Os leprosos chegam lá representando as boas novas. Os leprosos chegam lá e falam assim: ó, está tudo liberado. Não tem mais inimigo não. Em outras palavras, ó, o inimigo já foi vencido. Já está derrotado. E você sabe que isso acontece até hoje, porque quando a gente prega que o inimigo está derrotado, ainda tem gente que não acredita, ainda, por mais espantoso que seja, por mais curioso que seja, povo de Deus, povo da igreja, não acredita que o inimigo já está derrotado, que o inimigo já foi vencido. Aqui era gente que tinha contato com a igreja, contato com Deus, contato com a palavra, que representava esse povo. Os leprosos chegam e falam assim: ó, não tem mais inimigo não, o inimigo fugiu. Deus fez ouvir lá um barulho, eles ouviram o barulho, saíram correndo e não tem mais ninguém, está tudo liberado, a bênção está liberada, a vitória está liberada, o milagre está liberado, o poder de Deus está liberado, vamos embora. Mas o povo não acredita. E a gente enfrenta isso até hoje. Porque aqueles que se levantam para pregar as boas novas, aqueles que se levantam para pregar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus prepara, Jesus capacita, Jesus faz o milagre, Jesus dá provisão, a gente fala, mas ainda tem gente que resiste.
Tem gente que não acredita. E aí o texto vai falar sobre isso, ó. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Olha só, os leprosos estão lá falando das coisas boas que Deus fez. Os leprosos estão falando boas notícias, boas novas. O rei está falando do inimigo ainda. Por quê, irmãos? Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Está na hora do povo de Deus parar de fazer marketing para o inimigo. Está na hora do povo de Deus começar a mudar o vocabulário, falar mais do que Deus está fazendo, do que ficar falando do que o inimigo está fazendo. Porque nós, por incrível que pareça, irmãos, nós somos os maiores marqueteiros do diabo. Porque o povo que fala mais do diabo somos nós, igreja. Porque às vezes o mundo tem até medo de falar o nome. Mas nós, como igreja, nós falamos e divulgamos e falamos muito do que ele está fazendo ou deixa de fazer. Parece que tem um prazer em ficar enaltecendo o que o inimigo está fazendo. Pessoas que às vezes na intenção, não sei, de se mostrar ou de dizer que é muito usada por Deus ou usado por Deus, vai na pessoa e fala assim: olha, eu estou vendo muita macumba na tua vida, eu estou vendo muita feitiçaria na tua vida, eu estou vendo que o inimigo tem se levantado na tua vida, eu estou vendo que tem um diabo na tua casa, tem um diabo no teu quarto, tem um diabo na tua cozinha. Querendo talvez amedrontar a pessoa, querendo intimidar a pessoa, para essa pessoa de repente se quebrantar, se render. A gente não consegue entender muito bem o motivo desse tipo de palavra. Eu mesmo já recebi muito dessas palavras no meio pentecostal. A gente também tem que lidar com essa situação de pessoas que chegam e colocam a mão: olha, tem muita gente fazendo mal para você, tem muita gente colocando o teu nome na boca do sapo, tem muita gente fazendo macumbaria para você. Aí graças a Deus que a pessoa completa assim: ó, mas eu estou tirando o livramento, eu estou cortando tudo e tal. Mas por que vai falar isso? Para deixar a gente impressionado, para eu não dormir de noite? Ou tentar ficar adivinhando quem é a pessoa que está botando meu nome na boca do sapo? Quem é esse macumbeiro que está fazendo isso? Para eu ficar criando imagens na minha mente e tentar adivinhar quem é? Para isso não. Sabe o que está faltando? É a gente falar mais das maravilhas de Deus, falar do poder de Deus. Olha aqui, irmãos, o rei não acreditou nas boas novas, mas o rei ficou dando lá crédito para o inimigo. Não, isso aí é coisa do rei da Síria, isso é coisa do inimigo, eles estão tramando contra a gente, eles querem armar uma arapuca, querendo armar uma armadilha, porque quando eu abrir o portão da cidade e quando eu sair, eles vão vir tudo igual gafanhoto em cima da gente, virão assim como águia em cima da gente, vai arrebentar com a gente. Eles vão ainda dar mais crédito ao inimigo do que ao que Deus está fazendo. E isso é algo que a gente tem que corrigir na nossa postura de crente. Isso é um ensinamento que eu trouxe hoje de manhã na consagração, e eu repito hoje à noite, para que isso também se propague, se espalhe, que você se encarregue de espalhar para outras pessoas. Está na hora do povo de Deus parar de fazer marketing para o inimigo. Está na hora do povo de Deus falar de Jesus. Oh, aleluia, das maravilhas que Deus está fazendo no nosso meio. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Você sabe que às vezes na televisão é muito caro. 1 minuto de propaganda na televisão é muito caro. 1 minuto, 30 segundos é uma fortuna para pagar para fazer uma propaganda. Dependendo da emissora, 30 segundos é mais de 1 milhão, 2, 3, 4 milhões. 30 segundos de propaganda de uma marca. Então o tempo ali é crucial. Aí, quando a gente tem um tempo, ou melhor, quando eles têm um tempo para fazer uma propaganda, eles não podem perder tempo. Você já pensou? Se eles têm 30 segundos, paga lá 3, 4 milhões, paga caro, para ter 30 segundos para falar da marca Bombril. Aí vai falar da outra marca. Está entendendo? Tem 30 segundos para falar da pasta de dente Colgate. Vai falar da Sorriso? Está na hora do povo de Deus começar a rever
o que a gente anda falando, o que a gente anda falando, qual é o tempo que a gente gasta fazendo marketing só para o inimigo e falando o que o inimigo está fazendo. O inimigo está armando uma arapuca aqui, o inimigo armou uma armadilha. Olha, eu acordei, já me senti mal, isso é coisa do inimigo. Olha, eu senti que eu estava todo pressionado, estava sentindo uma pressão. Isso é coisa do inimigo. Eu tropecei num palito de fósforo e aquilo ali é coisa do inimigo. Eu abri o portão, cachorro latiu, é coisa do inimigo. Olha, quando eu saí na rua, o ônibus quase me atropelou, isso é coisa do inimigo. E aí durante o dia todo as coisas vão acontecendo e a gente vai falando, é coisa do inimigo, é coisa do inimigo, é coisa do inimigo, é coisa do inimigo. Meu irmão, cadê Deus na sua vida? Deus tirou férias, passeou, sei lá, viajou para Marte. Porque Deus sumiu de muitos crentes, de muitos membros de igreja. Deus sumiu da vida de muita gente. Porque quem está operando ali, quem está fazendo e acontecendo é só o inimigo, o marketing é todo para ele. Então nessa noite, Deus está nos redirecionando, Deus está nos dando uma nova direção, porque Deus está fazendo uma coisa nova, e eu entendo que Deus está fazendo algo novo, e esse algo novo inclui parar de fazer marketing para o inimigo e começar a contar as maravilhas de Deus, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Aleluia! Oh meu Deus, o tempo está acabando. Os leprosos representam os evangelhos, e os leprosos, eles enfrentam a oposição do rei que quer fazer marketing do inimigo. O rei quer falar do exército da Síria, que já tinha batido em retirada, que já estava vencido, mas os leprosos estão teimando. Vai lá que você vai ver, vai lá que você vai ver o que Deus já fez lá, rapaz. Aí, eu comparo com aquela palavra assim, ó. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, onde moras? Aí Jesus falou assim, vem ver. Deus tem feito maravilhas. O que a gente fala com as pessoas que duvidam? Vem ver. Quando aqueles leprosos entregaram o recado, o rei não acreditou, pensou que era uma arapuca, uma armadilha. Bem sabe eles que estamos esfaimados, estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, sempre tem alguém, né? Por isso que é bom pregar para todo mundo, que sempre vai ter alguém que vai acreditar. Vai ter gente que vai resistir, vai ter gente que não vai receber a palavra de bom grado, mas vai ter gente que vai receber, vai receber. Por isso a gente tem que pregar em tempo ou fora de tempo. Diz aqui, então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, versículo 13, 5 dos cavalos do resto que ficou, porque até os cavalos, coitados, serviu de alimento. E eles falam assim, pega dos cavalos, 5 dos cavalos que restaram, porque o resto já virou comida. Pega 5 dos cavalos que restaram, do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Vamos lá para confirmar. Vamos pegar 5 cavalos e vamos sair pelo menos 5 pessoas. Vamos lá para ver. E não morra todo mundo. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, e que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Se cumpriu a palavra de que a comida veio para todo mundo.
E esses leprosos, eles foram os heróis, porque eles desbravaram, eles foram os primeiros, eles tiveram iniciativa, tiveram coragem de voltar e falar com o rei, mesmo resistindo à palavra deles, eles insistiram, vai lá, vai ver, vai confirmar, e eu creio que é isso que Deus está falando conosco aqui. Quem tem convicção do que crê, não desiste tão facilmente. Quem tem convicção do que crê, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o dia final. Vamos ficar em